Olá pessoal, sou Paula Ribeiro e estamos dando início agora a mais um podcast da Beneficência Portuguesa de Santos. Essa plataforma que tem trazido aí médicos e profissionais de saúde altamente qualificados para que o melhor sobre a prevenção e a melhor informação chegue até vocês. Desde já quero agradecer a todos por estarem curtindo, compartilhando, nos seguindo, tanto nas redes sociais como pelos canais de TV Serra do Mar, TV Com. Tem sido muito bom, muito bacana esse engajamento e aí a nossa gratidão a você que nos acompanha. Hoje o tema câncer infantil e eu fui buscar alguns dados e em crianças e adolescentes o câncer é a primeira causa de morte por doença, com estimativas de 7.930 novos casos anuais entre 0 e 19 anos no Brasil. De acordo com o INCA, para o período de 2023 a 2025, apesar de ser uma doença grave, o diagnóstico precoce e o tratamento adequado podem levar à cura em mais de 80% dos casos. E nós temos muito o que falar e de uma forma muito especial, carinhosa, porque é alguém que a gente ama e respeita muito. Eu convidei aqui para participar conosco, para que a gente possa estar buscando conhecimento dessa fonte que é tão capacitada. Eu convidei aqui a doutora Erbene Cardoso Gomes, oncologista, que vai falar sobre esse tema com a gente. Doutora que é formada em medicina na Universidade de São Paulo, aconteceu no ano de 1983, com residência no Hospital das Clínicas, onde ela trabalha até hoje. Coordenadora no setor de radioterapia aqui na Beneficência Portuguesa há 10 anos. Ali é responsável técnica pela radioterapia, né? E para participar aqui do nosso bate-papo, o nosso presidente hoje não estará conosco, mas nós convidamos aqui a administradora hospitalar da Beneficência Portuguesa, a enfermeira de formação há 23 anos, Luciana Bernarda. Eu quero agradecer a presença de ambas, dizer que é um prazer enorme. Eu tenho certeza que nós vamos aqui viajar num bate-papo incrível e muito necessário para as pessoas. Doutora Erbene, muito obrigada pela presença. Obrigada a vocês. Luciana Bernarda. Eu que agradeço. E nós vamos dar início, então, perguntando: quando desconfiar, doutora Erbene, de um câncer infantil? E como é que ele começa? Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de falar desse assunto, eu acho muito importante. E acho que essa pergunta é muito pertinente, porque esse é o nosso grande problema. Porque os sintomas de câncer infantil é muito parecido com o que a criança tem. Ela tem dor de cabeça, ela parece um gânglio porque está inflamado, ela tem uma apatia, ela tem uma cólica, ela tem uma tontura, que são coisas que dá em criança por qualquer doença inflamatória, infecciosa. E também são sintomas que eventualmente podem ser um câncer. Então é muito importante a criança ter o acompanhamento do pediatra. E infelizmente tem que ser um pediatra que desconfie disso, porque às vezes o pediatra não desconfia e demora um pouco ao diagnóstico. É importante que ele perceba, faça os exames pertinentes para assim a gente chegar a um diagnóstico mais precoce possível. Mas não tem nenhum sintoma assim, olha, isto é câncer. Não, anemia, tontura, alteração de comportamento, que hoje qual das nossas crianças não tem, né? Nesse mundo, né? Sim, é verdade. E qual que é a importância, ao seu ver, doutora, desse diagnóstico precoce? Olha, câncer infantil é muito curável. Chega a ser 80% se a gente pede precocemente. Que notícia maravilhosa! 80%, isso é uma grande notícia. É uma grande. Não. É muito importante entender e não ter medo de fazer ou de procurar o médico, porque quanto mais precoce, maior a chance de cura, chegando a 80%. Vale a pena correr, né, Lu? Vale a pena correr muito. E essa sensibilidade que a doutora falou, né, de um pediatra, para que esteja realmente tomando essas providências. Porque às vezes você vê, a criança começa com gânglio, né? Qual que criança que não tem dor de garganta, uma otite que não tem gânglio, e se esse gânglio persiste,
Não adianta, se não tem que biopsiar, tem que procurar, tem que fazer o diagnóstico precoce, porque infelizmente pode ser uma coisa, né, mais grave. A criança bate muito, né, então às vezes para nodulação, se não faz o diagnóstico, cresce um sarcoma. Então, para cada coisa, dor de barriga, que criança não tem dor de barriga, gente? Né? Vamos, né? Mas eu acho que a mãe, que é uma pessoa muito sensitiva, ela entende o filho. Eu acho que ela tem aquela capacidade de ver, não, aquilo está um pouco a mais do que vai atrás, então ela tem que ficar no pé do médico. É uma fala que precisa ser considerada. A mãe está ali, está assistindo, né? Mas a mãe normalmente é muito mais sensitiva, né? Ela entende, ela sabe, meu filho não é assim, meu filho não é de ficar apático desse jeito, meu filho não é de reclamar. Então, ela vai atrás. Então, sim. Espero que a reciprocidade do médico seja igual, de entender, né? A importância de uma anamnese, né? Exatamente. E o que leva uma criança a ter um câncer, doutora? Essa é uma pergunta de bilhões, né? Se a gente soubesse. Sim. Olha, criança, câncer infantil não tem nenhum fator predisponente. É diferente de adulto. Então, não tem. Na verdade, é uma célula que degenerou, como pode degenerar em qualquer adulto. E como não tem nenhum fator predisponente, a gente não tem nada que evite. Ela nasceu, vai ter ponto final, e vamos viver e vamos curar. É assim que a gente tem que pensar. O que essa mãe pode ficar aí atenta e que merece mais atenção? Emagrecimento, febre, dor, tontura, mal-estar, barriga inchada, cólica, nodulação na perna, gângulo inflamado, são as coisas principais que a mãe tem que estar atenta. Ok. Essa dor abdominal, a cólica, né? Às vezes uma massinha, uma coisinha assim, é verme, pode ser, normalmente né? Uhum. Não é nem, como é muito raro, na verdade, né? Acho que talvez não assustar as mães, pelo amor de Deus, senão o pediatra vai me matar. Pecar pelo excesso, né? Tomar conta, fica de olho. O pediatra vai me matar. Principalmente dependendo da mãe, ela já não dorme. O pediatra deve estar me xingando agora. Vai todo mundo me ligar. Não, gente, é muito raro, não é tão é muito raro mesmo, né? Mas é que, como a gente quer que vocês prestem atenção, a gente fica falando, mas não é de maneira nenhuma coisa frequente, né? Porque falando num diagnóstico precoce e uma cura de 80%, então realmente vale a pena essa atenção. Essa atenção. De que forma que o tratamento ele pode afetar no desenvolvimento da criança? Não, hoje, olha, antigamente a gente podia até ter um pouco de risco. Hoje, com as drogas modernas, com o tipo de radioterapia com intensidade modulada, pouquíssimas sequelas, viu? Muito poucas. Elas têm já vários estudos de desenvolvimento cognitivo, de várias coisas de desenvolvimento mesmo de estrutura corporal, óssea, mudou muito. Hoje não tem tanta diferença. Sim. Já não é o que era. Há muitos anos atrás tinha muita preocupação com isso mesmo, e realmente acontecia. Mas a medicina evolui, as técnicas de radioterapia, as drogas que são usadas evoluíram. Câncer é uma coisa que se estuda muito, né? Até pela problema em si. Se estuda e continua e muda muito. Então, realmente mudou muito isso. E para o universo da criança, que está ali envolvida com as brincadeiras, com o papai, como mãe, de repente recebeu uma notícia de que ela está com uma doença como o câncer. Como que explica isso, doutora, para uma criança? Eu acho que a criança, dentro do universo dela, ela tem que saber a verdade, sabe? Porque ela entende, ela vai ver o sofrimento na mãe e do pai. Se você não falar, ela vai dizer, estão me enganando, estão mentindo para mim. Acho que você tem que dizer, olha, você está com uma doença que precisa tratar, vai ter que tomar um sorinho. E já tem vários filmes, várias maneiras disso ser diluído para ela. Mas, assim, a verdade, eu acho que tem que ser dita, assim. Eu acho que criança é um ser muito forte. E se pudesse, como receita de bolo, assim, orientar essa mãe na abordagem de contar? Olha, hoje, por exemplo, você tem um gângliozinho que não deveria estar ali e que a gente tem que fazer um tratamento para isso não aumentar e não ir para outro lugar.
Ou você tem uma coisinha na sua cabeça também que está crescendo e pode te dar tontura, dor de cabeça, você cair e a gente precisa dar um jeito. Então, para cada coisinha, contar uma historinha, mas falando... Se adequa à linguagem da criança, mas fala, conta a verdade. Né? Mas acho que eu sou dessa opinião. Acho que talvez tenha gente que não concorde, mas eu acho que quando você for tratar um câncer infantil, na verdade você tem que tratar a família inteira, né? Porque o pai e a mãe ficam muito abalados, né? Eu acho que é uma coisa assim... Eu acho que, às vezes, o pai e a mãe, como tem mais consciência... Fica mais que a criança. Adoece mais a que a criança. Ela acho que vai sofrer no momento que ela está passando ali. Como são tratamentos longos, né, doutora, que dura de 6 meses a 1 ano, eu acho que a família sofre muito mais com essa, com medo, com a preocupação. E é isso, acho que o apoio psicológico é fundamental, né, para a família é fundamental. Estruturar essa família. A criança mesmo, acho que ela é isso, o universo dela é outro, né? Ela não está preocupada ainda, não tem essa raiz do medo. Então eu acho que a criança vai, durante o processo, ela pode sentir alguma coisa. Mas ela não tem essa noção de longevidade, o que vai acontecer. Não, ela vive o mundinho dela, da brincadeira, dali. Então, se ela vê o pai e a mãe muito amedrontados, aquela... se ela tem um irmãozinho, o cuidado dela vai ser maior. Então, tudo tem que ser pesado, sabe? Então, normalmente, essas estruturas de câncer oncológico tem que ter uma equipe multidisciplinar, o que é muito importante. Psicólogo, assistente social, terapeuta, né? É necessário, justamente para não atrapalhar o desenvolvimento dessa criança, que é o que nós falávamos anteriormente, né? Doutora, a doutora trouxe aqui e me fez lembrar, ela trouxe aqui uma máscara, né? O Homem-Aranha. Olha que coisa fantástica e completamente humanizada, que a gente ama esse tipo de tratamento, e principalmente quando um médico tem essa visão e trabalha de forma excelente, assim, é realmente um grande presente para esse paciente que necessita. E isso me reportou a uma paciente que nós tivemos aí com tumor cerebral há uns 3 anos atrás. E eu particularmente fiquei muito feliz, porque a doutora Erbene entrou em contato para então sinalizar que ela tinha quantos anos mesmo na época, doutora? 5, 6 anos, não lembro. Era pequena. Era pequenininha. E ela era apaixonada pela Frozen, né? Ganhou vestido, né? Isso, ganhou vestido. E a doutora teve esse carinho, então, de providenciar a máscara era da Elsa, não era? Da personagem do filme. As imagens já estão passando aí para vocês, porque eu achei interessante a gente trazer até para lembrar, porque foi uma ação que fez a diferença. Nós tivemos ali, realmente, foi muito impactante tudo que aconteceu ali, e uma iniciativa completamente humanizada da doutora, foi fantástico. E vocês vão estar acompanhando. E, doutora, essa criança, conta um pouco para a gente sobre essa iniciativa da máscara, em especial com essa criança que nós estamos acompanhando aí. O que acontece é o seguinte, aqui a gente não tem muito criança, né? Uma coisa meio regional, até de encaminhamentos da cidade. Mas em São Paulo a gente a gente tem muita criança que anestesiava todo dia para fazer radioterapia. Então, assim, anestesiar tem sempre o seu risco inerente, né? Então a gente resolveu tentar outras maneiras para que essa criança não precisasse ser anestesiada. Então, crianças que precisam fazer esse tipo de máscara, né, de céfalo, cabeça e pescoço, a gente, na primeira entrevista, pergunta se ela tem algum herói de estimação, e a gente fala que ela é uma batalhadora, que ela vai fazer uma guerra, né? Todo um simbolismo, né? E aí, quando a criança escolhe, a gente faz a máscara, que ela é branca, e depois a gente pinta com o herói que ela quer. Tem regiões também que são aqui dessa região do abdômen. O que a gente faz, que a gente normalmente põe essa criança num VacFix, que é um modelo que a criança não se mexe. Aí a gente pinta o carrinho, faz um Hot Wheel aí, né? Cria um universo. Cria um universo dela, que é esse universo que ela precisa, porque ela vai ficar deitadinha ali 10 minutos com a máscara, né? Ela vai se sentir a batalhadora vencendo. Então é uma coisa... E aí o que fez isso, na verdade, que era o que é o nosso intuito, diminuiu muito a anestesia. Então nós praticamente zeramos as pacientes que precisam de anestesia.
Uhum. E a ideia da criança de buscar psicologicamente a força desse super-herói e de ser encorajado e, né, de que é destemido. Então é muito bacana quando a criança viaja nisso, porque ela vai enfrentar dentro do universo infantil. Isso é uma proposta muito interessante. Eu acho que, né, se vocês procurarem no YouTube, tem vários filminhos, né, de alguns pacientes nossos lá que... Nossa, ele entrava super-herói, saía super-herói, ele queria viver super-herói, ele queria até voar já. É isso, transforma o momento da terapia em mais uma brincadeira, né? Isso, então, assim, exatamente. Ele vai se sentir acolhido, é o momento que ele vai se divertir, né? Porque é indolor a radioterapia. Indolor, isso que eu ia falar. Como a gente não tem seringa, não tem nada, isso, é só... É bom enfatizar isso, né? Acho que tem a radioterapia, não tem injeção, não tem nada. Tem que ficar quietinho 10 minutos, né? Que às vezes tem criança... 10 minutinhos é o tempo de cada sessão. Só que de doída no tempo, 20, 30 sessões quietinha. A maioria das crianças conhece, mas assim... Criança é criança, né? Ela sofre, ela não está entendendo por que eu estou deitada, cadê minha mãe? Então, se você faz um universo que ela sonha, que ela é, né? Então, eu acho que é muito prazeroso para ela. O que, na verdade, é isso. Você tem que fazer o tratamento, ser um prazer. Ela, é hora de eu ser Homem-Aranha. Pronto, é hora de eu ser a Frozen. Olha que coisa mais, né, gostosinha para ela, né? Fica suave. Fica suave, fica acho suave, que é isso. Para a mãe dizer, olha, está na hora de você vestir sua fantasia. Tem todo um projeto em cima. Eu acho que é muito interessante mesmo. E qual o câncer que mais acomete crianças? Os mais frequentes são leucemias, tumor de sistema nervoso central e linfomas. O tumor de sistema nervoso central é a Não, aí é de olho. Retinoblastoma, do olho de gato? Isso. Não, esse é do olho. Tá. Da retina mesmo. Do sistema nervoso? Tem ependimoma, tem vários outros, né? Ok. Efeitos colaterais durante o tratamento, que é uma coisa que preocupa os pais Eu acho também. tudo depende da área irradiada. Mas câncer pediátrico tem uma vantagem muito boa, porque a gente faz dose muito baixa para a criança. Ok. Não só para diminuir os efeitos colaterais, porque ele normalmente já tem feito quimioterapia, então não precisa de doses altas. Então, assim, perto da quimio é muito tranquilo, não tem muito efeito colateral, muito pouco. Olha, quantas boas notícias no meio de algo que, a princípio, é um bicho-papão, né? E, na verdade, essas crianças já vêm sofridas, porque normalmente ela vem depois da quimio. Então, elas já foram muito picadas, a quimioterapia dá uma base, já perdeu o cabelinho. Então, ela já vem sofrida. Então, a gente tem que dar um up. É muito comum que alguns não consigam compreender a diferença da quimioterapia para a radioterapia. E é muito frequente, mas tem que sempre se explicar, porque a quimioterapia é uma abordagem sistêmica, né? Que você tem que pôr no sangue para circular pelo organismo. A rádio é uma coisa localizada. Então, eu vou tratar uma bolinha aqui. Então, eu faço a máscara para localizar essa bolinha que está aqui. Só ali. Eu vou tratar uma bolinha aqui. Então, eu faço a rádio para tratar esta bolinha. Desculpe o bolinha, mas acho que é para ficar mais simples. Fica ótimo, né? assim É para o entendimento ser mais claro. Sim. Então, é sempre localizado. Então, a chance de efeito colateral é pequena. Ok. Exames necessários para se chegar a esse diagnóstico? Não, daí depende mesmo da patologia, mas normalmente são exames de sangue, tomografias, ressonâncias, biópsias, né, nessa sequência. Ok. Nossa administradora hospitalar, Luciana Bernardo, quais são os desafios na administração hospitalar no tratamento oncológico? Muitos. São muitos os desafios, né? A tecnologia cada vez mais aumenta, todos os equipamentos são específicos, a manutenção é muito cara, o equipamento é muito caro, o software para usar o equipamento é muito caro. Então, a manutenção desses serviços e outra, que nem a doutora está falando, é algo preciso, é algo que precisa ficar sendo monitorado para saber se aquilo ali está sendo feito na medida correta. Então, pessoais capacitados, profissionais, técnicos, né, radioterapeutas. Tudo especializado. Os físicos. Então, existe uma equipe multidisciplinar também que precisa ser muito especializada e capacitada. Então, são diversas as dificuldades. É um desafio todo dia, né? E em relação a essa assistência, ao tratamento do câncer, SUS,
convênio particular? Como é que isso se dá? Isso é muito legal, né, doutora? As pessoas têm curiosidade sobre isso. Isso é uma boa notícia, né? Porque eu acho que todo mundo que tem um convênio, ou aqueles, principalmente os que não têm, se preocupa muito em falar assim, eu não tenho convênio, então a minha assistência pelo SUS vai ser prejudicada. Sim. E a doutora pode explicar isso melhor que eu. A gente ouve esse tipo de questionamento. Né? Não, as máquinas hoje, né, doutora, são... lógico que existem marcas e modelos diferentes, mas o tratamento é o mesmo, né, doutora? Eu acho assim, eu sempre falo que o direito à saúde é igual para todo mundo. E não tem, na minha opinião, não tem... o SUS é a melhor coisa que existe. Eu também acho. Eu acho assim injusto as pessoas falarem mal. Porque você imagine um país desse continente dar assistência para todo mundo. E olha, eu posso garantir que a grande maioria das vezes o SUS é muito melhor que o convênio. A agilidade com que a gente consegue, porque... Às vezes eu não preciso de um tempo para autorização, eu não preciso fazer cartinha, já está lá, olha, isso já está autorizado, é pago pelo governo, entendeu? Então, eu gostaria muito que as pessoas respeitassem, porque realmente eu acho o SUS uma coisa assim excepcional que tem, excepcional mesmo. E eu garanto mesmo que eu trabalho em hospitais públicos, né? A Benê também tem muito convênio, mas assim, o tratamento, para mim, não faz a mínima diferença. Nem sei quando é SUS, na verdade, às vezes nem sei mesmo, porque não tem, como não tem, para mim entrou e meu paciente, ele vai ser tratado igual, a máquina é igual, tudo é igual, nada muda. Eu acho que as suas declarações, o centro cirúrgico é o mesmo, então eu acho assim, inclusive. Não tenham essa preocupação, né? Porque com certeza aqui eu nunca vi nenhum tipo de discriminação, assim, a tendência... a gente até vê isso, né? Tem aumentado muito mais o SUS, né? Porque o convênio está ficando muito fora da casinha, então os pacientes estão procurando e assim, alguns vêm com medo e a maioria agradece. Nossa, doutora, eu não sabia que ia ser tão rápido. Eu tenho, né? E a cobertura do SUS, né? O tempo de espera às vezes acaba sendo até maior. Eu acho que às vezes do SUS mas você sabe que ele é muito bem programado. Aqui há uns erros, lógico, como tudo, mas assim, em termos do que se oferece, olha, tem drogas que são oferecidas pelo SUS que não são oferecidas pelo convênio de oncologia. Para você ver, né? Porque são doenças que são tratadas baseadas em protocolos, né? Então, o mesmo protocolo é universal. Então, o protocolo vai ser seguido, independente que o paciente esteja no SUS ou no convênio. Vai seguir aquele protocolo para aquela doença, né? Então, é um grupo de medicações ou é o tipo de tratamento. Você vai ser quimioterápico, radioterápico, de acordo com a patologia. Eu acho que essa é outra dificuldade que as pessoas têm em relação ao SUS, né? Porque a Beneficência Portuguesa, na verdade, ela é um prestador de serviço, né? Eu acho tão importante também explicar isso para quem nos assiste, o papel da Beneficência Portuguesa dentro desse tratamento. É isso. Existe dentro do SUS, existe todo um fluxograma de tratamentos, né? E aqui na Baixada Santista, nós somos vários prestadores de serviço. Cada um deles com um grupo de patologias que deve ser cuidada. Então, aqui na Beneficência Portuguesa, nós tratamos alguns tipos de especialidades e dentro dessas especialidades, algumas patologias. Então, o que acontece? Quando esse paciente chega aqui, ele precisa ter o diagnóstico dessa doença. Na área oncológica, a doutora pode explicar melhor que eu, mas a gente precisa identificar o primário, né, doutora? A doença, porque o tipo histológico, exato. Né? Para saber para onde ela vai desencadear, o que eu devo tratar. Isso muito organizado. Exatamente. Né? E isso precisa chegar aqui no hospital muito desenhado, para a gente saber se a gente consegue tratar esse paciente. Porque não adianta o paciente entrar e eu não conseguir tratar. Ele precisa estar direcionado para o lugar certo. O lugar certo, sim. Exatamente. Que teoricamente, assim, o paciente ele tem uma rede de regulação, né, que chama CROSS, né, que é a rede de regulação do estado e do município. Então, o paciente tem que fazer a biópsia para a gente saber, é um câncer de próstata, vai operar, vai fazer rádio, vai fazer hormônio. Então, o que eu acho que hoje talvez seja um problema é o acesso ao diagnóstico. Porque depois do diagnóstico chegando para nós, aí a coisa, já tivesse esse diagnóstico, a coisa fica fácil. Mas às vezes o paciente não chega. Então, assim, a gente às vezes chega para nós aí e fala, não é aqui, só tem que voltar e cria um certo. Mas assim, vamos... todo mundo está doente, lógico, né?
a pessoa está doente, tem um diagnóstico desse, é uma doença estigmatizada, né? Muito falada hoje em dia, muito comum. Hoje né, o abençoado que não tem um caso desse perto. Sim. Infelizmente, hoje é muito comum isso. O que também é uma coisa boa, porque existe muito tratamento, muita pesquisa investindo nisso, né? A gente não pode mais olhar essa doença como um bicho de 7 cabeças como há anos atrás. Não, já houveram muitos avanços. Hoje em dia o tratamento é muito melhor, né? Com certeza. Doutora, o que nós diríamos, a gente já passa muito rápido, né? Nós já estamos caminhando para o final. Qual seria uma mensagem para esses pais que acabaram de receber o diagnóstico de que o filho está com câncer? O que a senhora diria a esses corações aflitos? Olha, eu acredito assim que você, pai, mãe, avós, né? Porque os avós sofrem muito mais ainda, que vocês têm que acreditar que vai ter cura, porque tem. Pode ser que o percurso tenha altos e baixos, a criança tem anemia, não consegue fazer a quimio, tem enjoo, não consiga, mas ela vai conseguir, ela é forte. E vocês vão ser fortes para seguir esse caminho, e olha, eu tenho certeza que ela vai curar e vai ter um desenvolvimento normal, ela vai ser uma pessoa normal, ela vai casar e ela vai ter filhos. Pense assim, como uma batalha que vai ser vencida, mas vai ser vencida, posso garantir para vocês que vai ser vencida. Então acreditar e fazer, né? Porque o negócio é levar, eu sei que o dia a dia é um pouco pesado, mas consegue. E também quero deixar aqui que nós aqui da Beneficência estamos sempre à disposição de qualquer dúvida, qualquer coisa que precise conversar conosco. E se puder acalentar o coração de vocês, também estaremos aqui à disposição de vocês. Nós, a administração, estamos sempre aqui, né? Juntos, né, doutora? Estamos sempre aqui numa força-tarefa. É isso. E nós temos certeza que a informação, a resposta, essa forma acolhedora da doutora Herbene tranquilizar no meio de uma turbulência dessa, porque ninguém quer receber essa notícia. Então, o nosso propósito aqui é levar esse conhecimento dentro do que pode ser feito para um diagnóstico precoce, de que a cura está aí em 80%. Então, nós acreditamos que levamos até vocês conhecimento, prevenção e boas notícias. Eu quero agradecer imensamente, doutora Herbene Cardoso Gomes. Nós somos fãs de carteirinha. Ela está aqui com a gente na Beneficência Portuguesa. Administradora Luciana Bernardo, muito obrigada pela sua participação. O presidente foi muito bem representado. E é isso, queridos. Nós estamos aí, TV Com, na TV Serra do Mar. Está aparecendo aí para vocês horários, os canais, para que vocês possam nos seguir. Muito obrigada pela companhia de cada um de vocês. Podcast Beneficência, Medicina e Saúde chegando até você. Tchau, tchau.